Oi pessoal, tudo bom? Eu sei que passei um tempo aí sem deixar vídeo, mas agora eu vou começar a postar um vídeo por semana para poder ver aí o que eu consigo estar ajudando vocês a poder melhorar as vendas, né? E esse vídeo eu já vou começar com um assunto bem legal, que são os 7 hábitos que todo vendedor tem que ter. Isso é uma coisa que eu acredito, de todo esse tempo de experiência que eu tenho, né, nessa área de vendas, eu consegui desenvolver isso e graças a Deus eu sempre consegui atingir objetivos e muitas vezes objetivos não tão fáceis assim de alcançar. Mas vamos lá, o primeiro de todos, o primeiro hábito de todos é o senso de urgência, gente. Senso de urgência é aquele negócio que não é para que deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, mas sim não deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. Eu teve um vídeo que eu falei sobre o vendedor político, né? Que é aquele vendedor que deixa para trabalhar na última semana de venda para conseguir vender e bater a meta. Que é a mesma coisa que o político, que só trabalha na eleição. Isso não adianta. A gente se mata muito na última semana. Na realidade, se a gente tem um senso de urgência, a última semana é para a gente tentar dobrar a venda, tentar dobrar a meta, na realidade, porque é difícil você ficar vendendo tranquilo, sem fazer muito esforço. Aí chegou a última semana, eu tenho que vender, 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 vender. Não adianta. Na realidade, você tem que vender, vender, vender desde o primeiro dia, gente. E esse senso de urgência é aquela proatividade em estar buscando as coisas, em estar buscando conhecimento para poder colocar em prática e tá buscando as vendas. Então não adianta você pensar só em trabalhar no final do mês, na última semana do mês. Você tem que ter senso de urgência em poder organizar suas coisas, em poder fazer os follow-ups, em poder prospectar os clientes, em poder gerar venda. Então, o senso de urgência é o primeiro hábito e fundamental de que um bom vendedor tem que ter. Já o segundo hábito, eu acabei de comentar, é a prospecção. É, Existe uma coisa que chama regra de Pareto. Essa regra de Pareto é que você tem que ter 80% de prospecção e 20% de manutenção. Tá? Na realidade, essa não foi a regra que Pareto aplicou, mas eu adapto essa regra de 80 a 20 às vendas. Então, a prospecção é a mesma coisa que uma plantação. Se você não planta, você não vai colher. Então você precisa plantar para colher, você precisa prospectar para poder vender. Se você ficar apegado e baseado só nos clientes que você tem hoje, você não vai aumentar suas vendas. Você vai continuar com as vendas no mesmo patamar sempre. E aí é que eu falo, o vendedor, ele tem uma coisa brilhante que ele faz o seu salário. Então você pode atingir coisas maravilhosas vendendo, vendendo e vendendo, porque você vai ter a recompensa que é a comissão. E a sua comissão só chega se você vender. E para você poder vender para novos clientes, você precisa fazer a prospecção. Então, baseie o seu dia em fazer prospecções e atender os clientes que você já tem hoje. Só que põe isso, 80% de prospecção e 20% atender e dar atenção para os clientes que você tem hoje. O dia tem 8 horas. Essas 8 horas você consegue, com certeza absoluta, fazer assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 10 prospecções bem feitas. 10 prospecções que vão te gerar vendas. Muitas prospecções geram vendas no mesmo mês, mas muitas prospecções vão gerar vendas para os próximos meses. Então, isso vai chegar uma hora que vai se tornar uma bola de neve. As prospecções que você fez hoje vão se tornar vendas amanhã. Então, pensa nesse segundo hábito que todo bom vendedor tem que ter, que é a prospecção. O terceiro hábito que todo bom vendedor tem que ter é o follow-up. Não adianta nada você ter senso de urgência, você fazer prospecção, você mandar o seu orçamento e não fazer follow-up. Os clientes hoje, eles precisam se sentir bem atendidos. Eu estava conversando com um amigo na semana passada e ele falou uma coisa muito interessante. Hoje em dia, quando você é bem atendido, você nota a diferença. Porque a gente está acostumado a ser mal atendido. Infelizmente é a realidade, mas a gente está acostumado a ser mal atendido. Então, quando você é bem atendido, você fala, até conversa com quem está do seu lado, nossa, que bom atendimento. Isso devia ser praxe, gente. Todos nós deveríamos ser bem atendidos em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento comercial, em qualquer grupo corporativo de vendas, em qualquer lugar. A gente deveria ser bem atendido.
E o follow-up é uma continuação de um atendimento que você manda o orçamento. Você fazendo um follow-up, você consegue conversar com o seu cliente, entender o que tem no seu cliente para poder vender. Você vai conversando e ele vai te passando informações, e isso você só consegue no follow-up. Existe uma pesquisa que 73% das vendas não são fechadas porque não tem follow-up. Então, o que você acha de converter esse 73% ao seu favor? Faça follow-up. Se o cliente virar e falar para você, olha, agora eu não posso falar, pergunta para ele qual o melhor dia e hora para eu estar te ligando para a gente poder estar conversando. Isso é muito importante. Falando do quarto hábito que todo bom vendedor tem que ter, é vender valor. É estudar o produto que você está vendendo. É saber diferenciar o que seu produto é melhor do que o do seu concorrente. Se você não estuda o seu produto, se você não estuda o seu mercado, se você não estuda o seu cliente, você não consegue passar isso para frente. E daí você não vai vender valor, você vai vender preço. Então você tem que focar nesse hábito de estudar o seu produto, estudar o seu serviço, o seu negócio. E daí você consegue vender valor ao invés de vender preço, tá? O quinto hábito, persistência. Muitas vendas são feitas diante de persistência. Eu já tive vendas que eu demorei 8 meses para realizar. Lógico que são vendas de valores um pouco mais altos, mas se você não tem persistência, você não vai conseguir vender. Você vai conseguir tirar pedido. Tirar pedido não é vendedor. Tirar pedido é tirador de pedido. Então você tem que olhar pelo lado de persistir. Ligar para a pessoa, conversar com a pessoa. Você perdeu o pedido, beleza, mas eu vou persistir que eu vou conquistar esse cliente para que eu consiga ganhar do meu concorrente na próxima. Aí você consegue fazer uma diferença grande. É um hábito muito importante. Você estudar o que você tem que vender, seja ele produto ou serviço, e daí você vai vender o valor e não vai vender preço. O sexto hábito é ligar para o seu cliente para saber como ele está. Não é ligar só para vender, não é ligar, tá precisando de alguma coisa, ele pode estar precisando de várias coisas, mas não do seu produto em si. Então não adianta você ligar para ele e perguntar se está precisando de alguma coisa. Você tem que ligar para ele e falar, escuta, e aí, tudo bom? Só liguei para saber como foi o seu final de semana. Tô ligando para saber como é que estão as coisas aí, como é que estão o andamento do mês, tá tudo certo, tá tudo jóia. Se ele tocar no assunto, mas você não vai vender nada. Não, eu só liguei para saber como você tá. Você tem que se aproximar do seu comprador, você tem que se aproximar do seu cliente. E se não for o comprador, pode ser uma pessoa da manutenção, pode ser uma pessoa da engenharia, pode ser uma pessoa do administrativo, tanto faz. Mas é o requisitante. E você tem que mostrar para ele que você está interessado com ele e não só o que vem dele. Então, se aproxima, fica amigo. Você sabe que eu desenvolvi uma palestra baseado no poder de convencimento dos agentes do FBI. E uma das coisas que eu ressalto nessa palestra é exatamente isso. É ficar amigo do seu cliente. É dar uma oportunidade para o cliente para ele saber que você não está interessado só em vender para ele, mas que você está interessado nele também. Então, esse sexto hábito é muito importante. É ficar amigo, é se relacionar com o seu cliente. E o sétimo e último hábito é uma ferramenta muito importante, que é o funil de vendas. Se a sua empresa não tiver um funil de vendas, se a sua empresa não tiver um CRM onde tenha esse funil de vendas, você pode criar isso para você. Esse funil de vendas ele pode ter diversas etapas, mas ele começa num lead e acaba na venda. Quais são as etapas que o seu negócio tem que ter para ele chegar na venda? Então vamos falar do mais simples. É a geração de lead, conversação com esse lead, proposta, orçamento, depois follow-up e depois a venda. Você tem que fazer isso, colocar datas de quando você tem que fazer o follow-up, depois que você envia uma proposta, quando que você tem que fazer o follow-up novamente, depois de um follow-up já efetuado. Você tem que lembrar para não ser uma pessoa chata com o seu cliente, mas você tem que fazer isso e seguir a risca esse funil de vendas. Eu falo para você que na minha empresa, Everest in Five, a primeira coisa que a gente faz para identificar onde está o problema de venda é desenhar um funil de vendas.
No funil de vendas a gente consegue verificar onde está empacada aquela venda, onde que aquela venda está parando no funil para a gente poder ver o problema, consertar esse problema e efetuar a venda. Então, só recapitulando, primeiro hábito e muito importante, a gente fala em senso de urgência. O segundo hábito é prospecção. O terceiro hábito é fazer um follow-up. O quarto hábito é estudar o seu produto, estudar o seu serviço, estudar o que você vende para poder vender valor e não preço. O quinto hábito é persistência. Persiste, persiste, persiste. Depois de tanta persistência, você vai conseguir esse pedido. O sexto hábito é ligar para a pessoa para saber como ela está. É ficar amiga da pessoa que é a sua requisitante. E o sétimo hábito é colocar em prática o funil de vendas. Com esses hábitos, eu tenho certeza que você vai chegar onde você quer chegar, você vai conseguir converter mais vendas, você vai conseguir ser um vendedor de sucesso, ser um ótimo vendedor, tá bom? Na semana que vem eu posto mais um vídeo falando de algum outro assunto sobre vendas. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês entrarem na minha página do Facebook, que é Everest em 5, e também pode me mandar e-mail. Estou aqui à disposição de vocês para poder tirar qualquer dúvida. Valeu? Até mais. Obrigado. Ótima semana para todo mundo.